é que não tinha alguma coisa assim de relevância, ainda mais nesse período que a gente está passando de confinamento aqui, obrigatório, etc e tal, aquela coisa toda. Então eu estava até meio baixo astral, para falar a verdade, para fazer vídeo, para mandar conteúdo aqui. Mas o tempo foi passando e algumas pessoas, quer dizer, uma pessoa só mesmo, né? Um amigo meu me questionou sobre líquido, né? São todos iguais? Realmente eles influenciam na aplicação, né? E era uma questão que eu tinha na minha cabeça também, né? Porque eu já fiz algum experimento, assim, pô, chegou um material novo, aí eu comprei ou adquiri ou peguei uma porção de amostra, e aí eu usei um líquido que eu já tinha, aqui, né, na bancada, e de repente a aparência dele não ficou muito legal, e eu fiquei assim, poxa, será que o líquido está influenciando, etc. E aí a gente começa a criar alguns conceitos que às vezes não são muito corretos, né? Você fala assim, não, é o líquido quando misturado, tal, não sei o que, o líquido de tal material quando usado em outro, ele não fica muito bom, papapá, e você vai falando antes de testar, né? E o que a gente veio fazer hoje aqui? Testar, não é isso? Antes da gente poder falar alguma coisa, a gente tem que fazer um teste. A gente não é cientista, a gente é técnico em prótese dentária, né? Mas testar os materiais que nós temos e ver com condições, em condições bem determinadas, assim, para a gente ter uma noção do que está sendo testado e está sendo feito, é muito importante para você poder falar sobre, né? Então, como eu mexo aqui com o material da Ivoclar, meu material todo é Ivoclar e tal, então eu fiz o teste com os diferentes líquidos existentes da Ivoclar, com os diferentes materiais que eu possuo, não todos, eu não tenho todos os materiais, todas as cerâmicas da Ivoclar. Eu tenho aqui, que eu posso falar para você, que é o Emax, né? Que é a inline, e um pouco de style, né, para poder fazer os testes dentro desses três materiais, todos eles da Ivoclar, né? Líquidos que nós temos aqui, eu tenho o líquido da Style, eu tenho o líquido do Emax e tenho também o líquido universal, né? Então fica aquela questão na cabeça da gente. Vejam, pensem bem, pensem vocês também, e eu tenho certeza que vocês já pensaram nisso. Por que existe até também o líquido da Classic, né? Mas o Classic já foi descontinuado. Se tem no mercado ainda, é só um resíduo que quando acabar, acabou, não vai ter mais. Então não testei o líquido da Classic. Apesar de eu ter o líquido aqui, eu não testei o líquido da Classic. Testei os líquidos mais novos, que também já estão se tornando velhos, né? Antigos, né? Vamos lá. Que seria o líquido da Style, da Inline, né? Por que temos líquidos, né? Vamos lá. Por que nós temos líquidos da Inline, temos líquidos do Emax, né? E depois, então, foi descontinuado todos eles para se fazer um líquido universal? Se os outros davam certo, né? A se pensar, a gente tem que pensar nessas coisas. Por que eles estão substituindo dois líquidos que davam certo anteriormente? Porque talvez esses líquidos não dessem tão certo quando usados deliberadamente com outros materiais, mesmo sendo da mesma marca, né? E é o que eu quero mostrar para vocês aqui. Não foi contundente a situação, né? Mas vocês vão ver direitinho aqui. Eu vou mostrar um por um os testes que foram feitos e a pequena diferença que deu. E aí a gente vai chegar a uma conclusão. Vamos lá? Então vamos lá, ver um por um e tirem suas próprias conclusões. Vamos lá. Então aqui nós temos o Clear, que é essa massa aqui do Emax, né? Clear, bem transparente, a massa do Clear do Emax aqui. Pode ver que dá para enxergar através dela aqui, só dá uma embaçada. Essa embaçada que dá, a gente chama de
translucidez. Transparência seria um vidro, né? Você vê você vê por ele, né? Você vê pelo vidro realmente tudo que está embaixo com detalhes. A translucidez não, ela dá uma embaçada, né? Então, mas ela é bem translúcida, quase transparente, mas não chega a ser. E essa massa aqui, desse potinho, com esses 3 líquidos diferentes aqui. O primeiro líquido é o líquido da inline, assim vai ser feito todos os testes, né? Líquido da inline. O segundo líquido é o líquido da própria Emax mesmo, é o líquido apropriado para essa cerâmica. E a terceira pastilha aqui é com esse terceiro líquido. Esse terceiro líquido, o que é? Ele vem tomar o lugar dos outros 2 primeiros líquidos. Agora é um líquido universal, que ele pode ser usado tanto em todas as cerâmicas que não vai dar problema. Mas por quê? Dava problema as outras? Vamos ver se dava mesmo. O que nós temos aqui com o primeiro líquido, que é o líquido da inline, eu percebi um leve acinzentamento que o líquido da inline provoca na massa de cerâmica do Emax. Sutil, ainda continua translúcido, continua tal, mas ele tem um tom levemente acinzentado. O líquido normal, que é o da própria Emax mesmo, ainda tem uma carga de cinza, ainda tem uma pequena carga de cinza, assim, mas ela tem mais translucidez, tá vendo? Tem mais transparência no caso, parece que o material ficou mais translúcido para enxergar melhor o que tem por baixo dele ali, tá? E o líquido agora, né? Tá vendo? Esse aqui, ele dá uma leve acinzentada. Esse aqui dá uma transparência um pouco melhor, fica mais limpo o material, mas ainda tem um tom de cinza. Agora, o líquido que veio substituir os outros 2 líquidos, ele não só é superior, né? Ele não só substitui os 2, como também é superior na queima. Eu achei essa queima aqui mais limpa, não tão limpa quanto a da escala aqui. A escala, ela tem uma transparência mais limpa, parece que não carrega uma tonalidade de nada, né? É branca, né? Uma tonalidade levemente opaca, né? Mas ainda branca, clara. Aqui um tom de cinza que vai se desfazendo até esse tom aqui ficar mais limpo, né? Por que as cerâmicas de baixa fusão, que essa cerâmica aqui queima 750 graus, elas são mais suscetíveis a qualquer carga que exista nos líquidos, né? Como ela queima a temperatura mais baixa, ela tem uma capacidade menor de evaporação de óligos-elementos. O que são óligos-elementos? Isso aqui não é apenas água, gente. Se fosse apenas água, a gente usaria água destilada e estava tudo bem, né? Lembra que eu já falei para vocês que tem 5%, 7% de material aglutinante para deixar a massa mais obediente? Pois é, essa obediência tem um custo, porque você adiciona óligos-elementos que tornem a massa mais obediente. Quando a temperatura é mais baixa, nem sempre esses óligos-elementos são totalmente volatilizados, né? São totalmente eliminados da cerâmica. E essa carga pode deixar um tom na cerâmica indesejado, né? Então, os óligos-elementos que foram colocados nesse material aqui, nesse líquido, são óligos-elementos que evaporam em uma baixa temperatura, em mais baixa temperatura. Por isso que deixou essa pastilhinha aqui com a característica mais próxima da escala aqui. Ainda não está igual, mas está mais próximo.
E a gente encontra essa dificuldade, né, de o pó da cerâmica conseguir a tonalidade da escala, mas em cerâmicas de baixa fusão. De média para alta fusão, a coisa já fica melhor, porque a temperatura maior elimina com mais facilidade os óleos-elementos existentes nos líquidos. E esses líquidos têm que possuir esses óleos-elementos, pois são neles, dão a capacidade de obediência maior para a massa e a gente colocar ele, né, manipular esse líquido de maneira mais fácil, e a gente conseguir colocar aquela pequena porção do que a gente quer, aonde a gente deseja no momento da aplicação, certo? Vamos lá. Gente, eu não escrevo texto, cara, eu vou falando diretão aqui do que eu tô pensando, por isso que às vezes dá uma gaguejada, dá uma travada, né? Mas tudo bem, a coisa vai indo, né? Aí eu cheguei a esse material aqui. Esse material aqui é o clear da inline. Só que o clear da inline não tem na escala. Eu procurei aqui em todas as escalas que eu pudesse ter. Na verdade seria do Impulse, porque o clear da inline está no estojo de Impulse. Só que nós não temos uma escala correspondente ao clear. Não tem nada, né? Não tem aqui. Só temos o transparente neutro. E o transparente neutro é o próximo da fila. Como eu não achei, eu queimei o clear porque eu queria que fosse igual, né? Que eu queimasse essas duas massas aqui para ver o resultado delas também. E o que a gente vê que o resultado é bem diferente. Esse aqui é a melhor queima do Clear MX. A melhor queima é com o líquido universal. E mesmo assim, ela é muito diferente do Clear da inline. Tem uma representação de transparência e também carga de cor diferente do clear da inline, que se assemelha mais à escala do clear do MX. O clear do MX se parece mais com o clear da inline, mas esse aqui é desse aqui. Então vamos lá. Não tem, então o que a gente tem aqui? Uma comparaçãozinha. Vamos comparar aqui. Primeiro com o líquido da inline. Primeiro com o líquido da inline. Segundo com o líquido da MX. Terceiro com o líquido universal. Eu percebo aqui um pequeno tom, né? Não sei se vocês conseguem enxergar, parece um tom de alguma coisa aqui. Aqui eu vejo um tom nem tanto acinzentado, eu vejo uma carga um pouquinho, parece mais embaçado esse da inline. O do MX eu já vejo aqui um tom mais translúcido, você vê que a gente enxerga melhor o preto e o cinza embaixo, na mesma espessura, né? Você vê que aqui embaixo um pouco, aqui eu enxergo com mais clareza, né? No MX aqui. E o engraçado de tudo que eu usei, o primeiro aqui da inline é o líquido, o líquido que é o líquido que a própria empresa criou para o inline. E ele embaça um pouco. Aí o líquido aqui do MX,
que eu acho que é um líquido que sempre vai ter uma evaporação maior dos óleos elementos, sendo assim, esses óleos elementos não vão estar tingindo ou pigmentando ou adulterando a cor da cerâmica, né? Por isso esse tom mais translúcido aqui. Mas o vitorioso ainda continua sendo, né, esse líquido aqui que veio substituir os outros dois. Aí a gente começa a pensar, esse líquido que veio substituir, ele veio substituir uma característica negativa dos outros dois líquidos. Não é que um mistura com o outro, e sim, ele veio realmente dar qualidade à queima final. Não importa se é de uma ou de outra. Os outros dois líquidos anteriores é que não cumpriam a sua função tão bem quanto esse veio cumprir a função de todos. Então ele está aqui, o líquido universal queima melhor do que os outros dois líquidos que são mais embaçados do que ele. Que ele parece que tem alguns elementos que, porque você sente, né? Esse aqui, quando eu uso esse líquido aqui, eu nunca gostei desse líquido. Infelizmente eu tenho que falar para vocês, eu nunca gostei desse líquido da Inline. Ele é um líquido muito líquido, parece que era água, ele não deixava a massa obediente, ela desmanchava no godê e ainda deixava resíduo. Ela não tinha um resíduo, quer dizer, os elementos que existiam nela não serviam para deixar a cerâmica mais obediente, porque ela ficava uma água, mas deixava algum resíduo que deixa ela mais opaca, mais sem vida. E os outros líquidos, sempre usei o líquido, né, antes de vir esse terceiro líquido aqui, eu sempre usei esse líquido aqui do Emex para tudo, porque eu sempre achei ele um líquido melhor em questão de deixar a massa obediente, e não só nisso, também pelo resultado de translucidez que havia sem ter feito teste. Agora, fazendo o teste, a gente sabe que ele existe, mas que veio um ainda melhor, que é o líquido universal. Então, como não tinha escala para o clear, para essa massa aqui não tinha escala, eu usei o transpa neutro, fiz agora uma queima de transpa neutro para a gente comparar com a própria escala e as graduações que os líquidos provocam nessa massa. Porque agora pelo menos nós temos a escala aqui do neutro, que é a escala correspondente a essa cor aqui, que não corresponde tanto, né? Tem uma pequena diferença aí. Então, na minha concepção de cerâmica, a massa neutra, ela não chega a ser uma massa translúcida e nem precisa de ser. A massa neutra é uma massa que nós podemos adicionar cor do jeito que a gente quiser. Então, se você quiser fazer uma massa de gengiva, você não vai pegar uma cor já, se você vai pigmentar essa cor, né? Claro, tem massas de gengiva pronta já, mas teve uma época que não existia, né? Mas se você quiser criar uma cor tua com os pigmentos existentes, né? Vamos lá. Nós temos uma série de pigmentos, né? No estojo da Ivoclar aqui, nós temos todos esses pigmentos aqui. E é óbvio que você não vai fazer um dente verde, né? Como é óbvio que você não vai fazer um dente castanho, marrom, tal, né? Você tem que diluir esses pigmentos em uma massa. A massa de diluição de pigmento, para mim, na minha concepção, né? Pode ter pessoas que têm uma concepção diferente da minha,
né? E não está certo nem errado, né? Eu acho que, quer dizer, não está errado, né? E também não tem aquele negócio de certo e errado, tem o que dá certo e o que não dá. A gente te dá um norte, né? Dá um norte para vocês poderem fazer alguma coisa em manipulação de tonalidades aqui. Não é errado você misturar essas tonalidades em massas com cor já, claro que não. Mas se você quiser criar uma cor, você vai usar um neutro, porque ela é neutra, é uma cor neutra, ela não tem uma carga de tonalidade, e aí então você pode dar carga de tonalidade para ela. Dando carga de tonalidade, você consegue fazer uma gengiva, você consegue fazer um modificador, você consegue fazer do neutro, que é uma cor neutra, um tom qualquer com as misturas dos essências ou dos pigmentos, como queira chamar, certo? Então nós temos essência e nós temos também esses shades Evocolor, dentina e incisal. Você faz todos os tons de dentina com todos os tons de incisais. Pode fazer aonde? Pode fazer no neutro de qualquer massa que você tem, tá ok? Só para dar um adendozinho aqui, já que a gente está falando sobre massa, cor, tal, essas coisas. Vamos lá. Agora voltando aos assuntos aqui dos líquidos, né? Que é o líquido que a gente está se tratando hoje dos assuntos. Claro que sempre a cerâmica tem uma infinidade de coisas, a gente vai falando, pode falar um monte de coisa aí sobre um assunto que vai puxando o outro. Então, primeiro inline, segundo Emex, terceiro líquido universal. O líquido da inline, como sempre, mais embaçado, né? Dá para perceber, peraí. Primeira coisa que é interessante é que nenhum bate com a cor da escala aqui, né? Mas bate mais ou menos ali, usando bastante imaginação. Mas o terceiro aqui ficou parecido, né? A gente tirando aqui um pouco do reflexo, dá para enxergar um pouco mais parecido. Mas tem um tom que puxa que não puxa direito, né? Talvez aqui, ó, tenha ficado um pouco mais semelhante aqui o líquido com o líquido do Emex. Mas vamos lá. Vamos lá, por pureza de queima mesmo, né? Esquecemos aqui um pouco o neutral aqui, que é o mesmo neutral daqui. Neutro, neutro. Correspondente também a essa cerâmica aqui. Mas vamos lá. Mais embaçado aqui, ó, tá vendo? A translucidez peca um pouco aqui. Lembrando a vocês, eu fiz essas 3 amostras, né, com isso aqui vocês já conhecem, né, com o moldezinho, colocados todos eles em cima dessa base, um aqui, outro aqui, outro aqui, e queimados ao mesmo tempo. Foi numa fornada só, não foi queimado separado não, foi tudo queimado à mesma temperatura, né? Já que é uma massa que queima a temperatura igual, né? São todas as massas da inline, elas queimam toda a temperatura igual. Só mudei aqui os líquidos e fiz a queima uma do lado da outra e deu uma pequena diferença com o líquido inline um pouquinho mais embaçado, mas uma queima bem limpa, né? Com o do Emex também aqui deu uma pequena melhorada em questão de translucidez, e é claro que fica mais, aqui ficou levemente acinzentado, vamos colocar assim, aqui mais clear, né, mais limpa, queima mais limpa com o Emex, e aqui com o líquido universal uma queima bem mais limpa, parece que se tinha algum óleo elemento, ele foi completamente vaporizado, queimado, e ficou só a massa de cerâmica mesmo, na sua pureza e queimada aqui. Então você vê que tem uma translucidez maior, só que uma qualidade de transparência também maior, né?
Você vê que aqui tem um tom amarelado, levemente amarelado, como mais parecido com o que foi queimado com o líquido de Amex, só que aqui parece que não tem nada, parece que está realmente neutro, né? Ficou bem clara, bem limpa, bem transparente essa queima aqui com o líquido universal, que é o líquido que vem substituir todos os outros líquidos. Então nós percebemos que aqui, até agora, uma qualidade de queima melhor com o líquido universal. Vamos lá para a Style. A Style, o engraçado da Style aqui, engraçado não, eu não tenho nenhum clear, nenhum neutro Style, eu tenho mais as Styles aqui, aquelas de maquiar, né, a Style One, que você queima uma massa inteira e depois maquia ela para conseguir o degradê de cervical até incisal. Eu escolhi porque eu já tinha todo o estojo da inline, então achei contraproducente aqui no laboratório ter o estojo completo de Style, mais uma cerâmica de metalocerâmica, né? Um gasto assim que eu achei que desnecessário para mim no momento. Então eu comprei o que? Uma proposta diferente de uma metalocerâmica. Aqui é uma metalocerâmica com dentina opaca, né? Deep dentin, dentina, incisal e todas as gamas de transparentes, incisais, etc, etc, etc. Eu tenho todo esse estojo aqui. Logo, eu não comprei o da Style aqui, comprei da Style One, né? Que seria uma massa única para você maquiar depois. Você aplica sobre, quer ter o opaco, é claro, né? Você aplica o opaco no metal, cobre esse metal todo com uma massa única e depois você estratifica no pincel, na maquiagem, né? A graduação de cervical, dentina e incisal com a Style One. Mas eu tenho aqui uma cor, né? Uma cor que corresponde ao, acho que A2, A3, alguma coisa assim. E eu tenho incisal, pelo menos essa incisal eu tinha aqui para eu poder fazer uma demonstração mais previsível, né? Sempre eu digo para vocês, quando você vai fazer algum teste, pegue a massa mais previsível que você tem do estojo, para você conseguir fazer um teste e nesse teste você já saber o que esperar, né? Como eu não tinha uma massa da Style Clear ou um neutro, que eu já esperaria o resultado, eu fiz aqui com a incisal, que a incisal também tem translucidez e tem graduações de translucidez, etc e tal, e aí dá tudo certo, né? O que acontece? O que acontece é que a gente ouviu muitos rumores dizendo que você não poderia usar os líquidos das demais cerâmicas com essa cerâmica aqui, porque estava dando problemas, né? Problemas de esbranquiçamento, tal, estava ficando feia essa cerâmica com o líquido, principalmente com o líquido do Amex. E com o líquido da inline não se falou muita coisa não, mas se falou muito do líquido da Amex com a Style que está dando problema. Então foi por isso que veio esse aqui, mas eu creio que não, né? Vamos lá. Testando aqui no laboratório, a gente começa a perceber que esses rumores não são tão sérios assim, ou não são tão verdadeiros assim. Porque eu queimei no programa certinho aqui, e vocês vão perceber que tanto o inline lá, quanto o Amex aqui, e quanto o líquido universal, não ficaram muito diferentes. Eu sinto sempre que o líquido da Style, que é o que eu não gosto, porque ele se apresenta sempre de uma maneira muito peculiar, olha só, tem um tom acinzentado, eu consigo enxergar aqui um tom meio acinzentado.
Aqui no Emax eu não vi muita diferença para o Universal. Só que sempre o líquido Universal me parece uma queima mais limpa, me parece uma queima mais pura, parece que fica mais... essa cor parece que fica mais leve. É engraçado, difícil de tentar explicar, mas eu acho que se há alguma contaminação, tá nesses dois aqui, sempre uma contaminação maior na inline, uma menor no Emax e nenhuma com líquido Universal. Eu acho que a cor fica mais bonita, lembra a cor da incisal número 2, que é essa tonalidade aqui. Aí eu não tenho também a escala da Style, porque a Style veio essa proposta nova que eu também não gosto da Evoclar, que é a proposta de não vir mais em estojo. E quando você compra o estojo, você ganha uns mimos também. Cada estojo vem com uma escala correspondente ao estojo que você comprou, e vem também com um manual. Muitas coisas eu não fiz curso lá fora, nem com o pessoal, nem com os técnicos da Evoclar. Eu pego o manual, leio o manual, faço alguns testes dentro do laboratório, como esses daqui, de temperatura e de líquido. Daí eu percebo como ela se processa e como ela se apresenta. Aí eu já sei como eu devo aplicar, porque aí me dá um norte. Então eu faço isso com os estojos ali, e aí eu tenho o que? Apenas com o manual do estojo e as escalas, elas me dão todas as diretrizes necessárias para eu aplicar uma cerâmica bonita. E quando você compra um sistema, dessa marca aqui, com esse peso aqui, o peso que eu digo da própria marca Evoclar, né? Você compra um material que vem embalado num pote como esse, que vem selado, tal, você sabe que foi embalado na Alemanha mesmo, foi embalado por aqui em potezinho de remédio comprado aí aqui no Brasil mesmo. Ela tem todas as características do material que realmente foi bem cuidado desde lá da fábrica até aqui. Aí quando você vem para cá e você não consegue comprar num estojo, você se sente meio lesado. Eu me sinto meio lesado com isso, porque eu queria um estojo onde eu pudesse ter em cada estojo as cores das escalas e também o manual. Aí eu ficaria mais satisfeito. Mas bom, cada um sabe o que faz, a empresa aí sabe o que ela passa, né, com os impostos brasileiros e as coisas todas que acontecem por aqui. Ser empresário aqui não é fácil, é uma droga mesmo. Então a gente vai seguindo a vida como ela se apresenta, né? Mas fica aqui a minha reclamação, né? Pode ter ou não sentido, mas fica aqui minha reclamação. Vamos lá. Então vocês viram que aqui um tom, né? E aqui uma translucidez menor, todos eles queimados em uma única fornada. Só a única coisa que muda aqui é o líquido de cada uma delas, né? Então eu vejo aqui um tom um pouco mais embaçado, que obstrui um pouco a passagem de luz, e eu não consigo enxergar direito o preto e o cinza por baixo, quer dizer, não consigo quase ver quase nada do preto e do cinza por baixo. Aqui eu já consigo enxergar um pouco mais o preto e o cinza por baixo. Não é que eu não consiga ver, claro que consegue também, mas aqui com mais nitidez, né? O preto e o cinza por baixo, e aqui uma queima mais limpa, tá vendo? Esse tom aqui mais limpo do que esses outros dois aqui, chegando próximo aqui da cor da incisal número 2 também. O que é isso aqui? Gente, uma coisa muito interessante da queima, da primeira queima. Eu acho que o problema residente em não terem sucesso com outros líquidos, com essa cerâmica, é o problema da queima, né? Essa queima, a primeira queima da Style, ela tem um segredo. Ela vai até 900 graus. Ela vai até 900 graus.
vai até 790 graus, 900 graus, desculpa gente, vai até 790 graus de temperatura final, temperatura inicial de 400, temperatura inicial de 450, temperatura final de 790. Isso a 60 graus por minuto, pode ser abaixado se quiser, quem fez equação de queima sabe que pode mexer nisso. E depois então que ela chega a 790 graus, com o forno fechado, aí que tá, né? Esse programa é um programa que a maioria dos fornos não faz. Se você tiver um forno que faça, regule ele nesse programa, porque vai fazer diferença. Aí mantém fechado e a temperatura, e desliga, né? A resistência para de receber energia e ela vai caindo a temperatura até 550 graus. Quando chega em 550 graus, aí então ela abre. Esse tipo de programa ele era feito para coeficiente de expansão térmica, né? Para compatibilizar coeficiente de expansão térmica de alguns metais ali, mas não é o caso da Style. Talvez até seja, mas eu não sei direito porque, só que dá esse resultado aqui a queima. Um resultado mais translúcido, com mais beleza aqui. Esse outro caso, eu estava com pressa para fazer esse teste aqui. Aí eu peguei uma pastilha, coloquei esse líquido da Inline aqui e fiz uma queima mais rápida, que é a segunda queima. Essa aqui é a segunda queima, essa é a primeira queima. Então a primeira queima é processada dessa maneira, 790. Aí, com o forno fechado, cai até 550 e então abre geral. Já a segunda queima ela é mais rápida, ela vai do 450 até o 780, também 60 graus por minuto, até chegar a 780, vai de 450 até 780, 60 graus por minuto, e depois chegando aqui, fica lá com hold time de 1 minuto, e depois abre direto, desce direto, ou abre direto o forno. O que aconteceu? Deu esse tom aqui, que é bem mais opaco, se comparado com os outros. Tá vendo? Ele é opaco, esbranquiçado e opaco, não tem esse tom, né, levemente alaranjado aqui, amarelado da incisal 2. Ele é opaco, né, parece que foi mal queimado, a translucidez dele é perdida também por isso. Então eu acho que o que está dando o maior problema não são os líquidos com a Style, e sim o programa. Esse programa de primeira queima é de suma importância que ele tenha essa parada nos 790, com o forno fechado, apenas desligue a energia que vá para a mufla, e então ela cai até 550 graus, e depois então o forno abre. Certo? Dando essa característica de queima para Style. Quem puder fazer isso, faça e faça o teste. Se a queima melhorar da Style, é por causa disso. Primeira queima é importante. A segunda, que é uma porção menor, quer dizer, de repente você pode até trocar, né, as coisas, fazer uma queima só de dentina opaca, alguma coisa assim, então o volume de cerâmica é menor, tal, aquela coisa, você pode usar a primeira, mas não é melhor a segunda, mas é melhor não. É melhor você sempre colocar o volume maior na primeira queima e fazer a queima. Esse volume maior, a primeira queima, sempre com essa paradinha aqui e deixar cair a 550 com o forno fechado para depois então abrir o forno. Na segunda queima, que logicamente, na lógica, né, são porções de cerâmica menores,
e você só vai querer queimar a camada mais externa, porque a camada mais interna já foi efetuada e processada e queimada na primeira queima, então as segundas, as camadas subsequentes serão de porções menores de cerâmica, então não tem problema, né, você queimar a essa temperatura e abrir mais rápido, porque você vai conseguir uma boa queima em porções menores. Se a porção menor não for tão menor, for muito grande, eu aconselho 790 graus com toda essa parafernália aqui e tal, porque talvez compatibilize mais o coeficiente de expansão térmica e também dê uma queima mais bonita, com uma transparência melhor e queimando todos os elementos do interior do interior da sua cerâmica, composto pelos óleos elementos que existem no seu líquido, certo? Então, a diferença que existe entre os líquidos, vamos lá, deixa eu abrir aqui, abrir a imagem. A diferença existente entre os líquidos, ela existe, mas não condena o teu trabalho. Eu acho que talvez em MX, que é a cerâmica de baixa fusão, ela possa vir a condenar o seu trabalho. Por quê? Condenar não digo, mas dá uma diferença maior no seu trabalho. Por quê? Porque como a cerâmica de baixa fusão, ela não queima a temperatura mais baixa, não vai queimar completamente os óleos elementos, então vai deixar alguma coisa ali dentro e pode dar esse problema de queima, certo? Mas vamos lá. Então, pessoal, para concluir, né, essa situação aqui dos líquidos, a gente vê que assim não é muito relevante, né? Os líquidos não provocam uma grande modificação na massa cerâmica. Mas se você quer uma coisa melhor, sempre aqui, né, são detalhes na nossa profissão, na prótese dentária, que vai fazer a sua qualidade ser superior. Então, é claro que usando os líquidos determinados para cada cerâmica já é uma grande coisa. Porém, nós percebemos aqui que os dois primeiros líquidos não tinham a excelência do terceiro, que foi o líquido que a Ivoclar trouxe para substituir os líquidos antigos. Claro que ela não ia substituir algo por um líquido por um líquido pior, né? Claro que ela ia substituir os líquidos atuais por líquidos melhores, de qualidade maior. Sendo assim, nós sabemos e comprovamos que o líquido atual ele é superior em questão de qualidade e de evaporação na queima, muito maior do que os outros que deixavam algum tipo de resíduo que modificavam levemente a cerâmica anteriormente. O que é mais preocupante, na verdade, que eu percebo é a temperatura de queima, ou seja, se o forno está aferido ou não, porque esse forno que a gente tem aqui, ele é um forno realmente caro, é um forno de difícil aquisição, né? Porque é um forno de valor maior, mas ele tem uma precisão de queima muito grande. Então, se você tem uma necessidade maior e está pronto financeiramente para adquirir um forno, que seja um forno que te dê esse tipo de qualidade de queima, né? Então, por isso que ele é um forno mais caro, claro, né? Tal, tem a qualidade toda envolvida na situação. Sendo assim, se você não tem um forno como esse, pega o teu forno e afere ele sempre que você tiver um tempinho, você dá uma ferida nele e vê se ele está ok. Se você não sabe como aferir, vá lá no canal e você vai ver aferindo o seu forno com cerâmica. Então você vai aprender a aferir e vai ter esse controle maior de queima. Faça isso, é muito, olha, muito mais importante do que o líquido que você está usando é a aferição do seu forno. Ele estando aferido, você vai ter uma queima sempre legal
tal. Aí depois então você se preocupa com líquido, sabe? São degraus, né? Você vai subindo um a um, né? E nessa subida, né, galgando esses degraus, você vai percebendo que a cada um que você sobe, a qualidade do teu material, a da tua cerâmica vai melhorando a cada passo, a cada step, a cada degrauzinho desse aí, né? Então não adianta você se preocupar agora com o líquido que você está usando se o seu forno não está bem aferido. Não adianta você se preocupar com a aferição do seu forno se o seu metal não está bem feito. Não adianta procurar saber de metal sem saber ainda o que é uma cerâmica, né? Então o pessoal vai passando, né? Vai atropelando fases, né? E desde um bom modelo até se preocupar com o líquido que você está usando, existe um espaço enorme de cadência até você chegar aqui. Então eu peço para você se atentar desde o início, para que agora, quando você comece a discutir se o líquido influencia ou não, né, para chegar a esse ponto de conversa, tudo o resto tem que estar bem feito, bem planejadinho, tal, para agora você só pegar as pequenas coisas e ir eliminando do teu caminho para teu produto final, para tua cerâmica ficar excelente, como ela tem que ser e como você vai saber e como você está sabendo fazer nesse momento. Então é isso aí que eu falo para vocês. Depois eu vou ver, com o tempo aí, a gente vê o que a gente vai fazer. Eu quero agradecer demais, né? O pessoal que tem se inscrito no canal, a gente sabe que é um canal assim ligado a canal educacional, ligado a um fator só, que é a prótese dentária, e ligado não só a um fator só, e sim peneirando esse fator da prótese dentária para a cerâmica, que é ainda um ramo menor ainda. Eu não digo menor, mas eu digo que é uma parte da prótese dentária, né? Não é toda ela. A prótese dentária é muito maior do que isso, né? Então nós temos a resina, nós temos as PPR, nós temos a resina foto, a gente tem provisórios, nós temos uma gama muito grande de coisas, né, para você chegar e isolar apenas em cerâmica, né? Cerâmica é um braço, né? Eu digo que pode ser o braço direito, mas é um braço da prótese dentária, né? Tem outros braços aí que compõem todo o nosso trabalho como técnico em prótese dentária. Eu foco no braço de cerâmica, né? Então, de prótese ainda cerâmica e depois ainda especificação em detalhes da cerâmica, certo? Então vamos lá, para a gente discutir, eu quero deixar claro, para a gente discutir aqui a qualidade do líquido, muitas outras coisas têm que estar dominadas na nossa bancada aqui, no nosso godê, no nosso pincel, tá bom? Falado então, né? E até a próxima, e agradeço novamente todos os inscritos novos, né? E se você tem algum amigo, colega passando por dificuldade, que está longe, que está no interior, que está não sei aonde, né? Passa para ele o canal, chama ele para ele ter uma visão mais esclarecida do que a gente faz aqui, e se ele gostar, continua, se inscreve no canal, continua com a gente, e se não, fazer o quê, né? Aquele abraço mesmo assim para todos. Valeu, tchau, tchau.